se até Warren Buffett e Kiyosaki estão a agir, é porque algo grande já começou. O crash de 2025 não é mais uma previsão, é realidade. Mas quem entende o jogo vê nisso a melhor chance de multiplicar património. E neste vídeo você vai descobrir como milionários nascem em meio ao caos. Só antes de iniciar, lembre-se de gostar do vídeo e inscrever-se no canal para me ajudar a aumentar a qualidade dos vídeos. O que está a acontecer agora nos mercados globais não é mais apenas um sinal de alerta, é o próprio impacto. O crash de 2025 já está em curso e não começou com uma manchete, começou com algo muito mais profundo, o colapso silencioso da confiança nas estruturas que sustentavam a economia. Os sintomas são claros. Dívidas soberanas em níveis insustentáveis, bancos centrais travados entre juros elevados e inflação persistente, desaceleração simultânea nas principais economias desenvolvidas. Estamos diante de uma combinação rara, inflação ainda elevada com crescimento estagnado, o chamado cenário de estagflação. Mas será que isso realmente nos apanhou de surpresa? Ou existiram sinais óbvios que a maioria preferiu ignorar? Você vai descobrir daqui a pouco. Quem acompanha os ciclos sabe que não. O mercado global tem um padrão histórico de correções profundas a cada 7 a 10 anos. A bolha de 2000, a crise dos subprimes em 2008 e a pandemia em 2020 são os marcos mais recentes. Entre um pico e outro, sempre houve sinais. E o que estamos a ver agora é mais uma etapa desse ciclo. Só que há um detalhe que poucos mencionam. Essas quedas são apenas ajustes. Elas limpam excessos, corrigem distorções e reabrem espaço para valor real emergir. É o que Joseph Schumpeter chamava de destruição criativa. O colapso como pré-condição para um novo ciclo de crescimento. E esse processo já está em movimento. A pergunta é, quem está realmente prestando atenção? Mesmo com décadas de evidências, a maioria ainda se comporta como se este fosse o primeiro colapso da história. Porque será que, mesmo com fundamentos tão previsíveis, tantos são surpreendidos? É aqui que mora um segredo emocional que diferencia milionários de investidores comuns. Enquanto muitos tentam sair do mercado para se proteger, os investidores profissionais esperam que isso aconteça e agem com frieza. Em meio ao pânico, eles se perguntam, já estamos em zona de valor? E quando a resposta é sim, entram em movimento. Buffett, por exemplo, vendeu parte relevante da sua carteira nos últimos trimestres, mas ele não saiu por medo, ele saiu por estratégia. Está com liquidez pronta para recomprar ativos que já conhece por preços mais baixos. E o mesmo acontece com Ray Dalio, que há anos aponta para o risco crescente da dívida mundial e prepara a sua carteira para esse cenário. É aqui que a diferença entre profissionais e amadores se torna mais visível. O investidor comum age por reflexo. Ele vê quedas nas manchetes, sente medo e vende no pior momento. Já o profissional segue outro caminho. Quando o medo atinge o pico, ele enxerga valor onde a maioria vê risco. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Esse padrão emocional é tão antigo quanto os próprios mercados. Todo o colapso passa por três estágios emocionais. Primeiro vem a negação, é só uma correção. Depois o pânico, preciso tirar o meu dinheiro agora. Por fim, a aceitação. Perdi, agora é esperar anos para voltar. Saber em que ponto estamos é vital. E neste momento os sinais mostram que estamos a entrar no estágio do pânico. É precisamente aqui que os maiores agem. E sabe o que torna isso ainda mais interessante? Eles não precisam de previsões perfeitas, precisam apenas de assimetria. Quando a relação entre risco e retorno começa a inverter-se, eles entram, mesmo que pareça irracional. Afinal, como já dizia Nathan Rothschild, um dos maiores banqueiros da história, o momento de comprar é quando há sangue nas ruas. A questão é, consegue ver além das manchetes? Agora você vai descobrir exatamente como olhar para o mercado como um investidor profissional. Imaginemos um ativo com lucros constantes, bom posicionamento de mercado e geração de caixa positiva. Agora, consideremos que ele sofre uma queda de 50% no seu preço em poucos meses. Ele perdeu valor ou apenas preço? É nesta pergunta que reside a essência da oportunidade. Preço de mercado é o que se paga, valor intrínseco é o que se recebe. E é precisamente em momentos de crise que essa diferença se torna mais evidente. O mercado guiado por emoções de curto prazo pode incluir ativos de qualidade no mesmo pacote de empresas frágeis. No entanto, aqueles que sabem avaliar fundamentos conseguem distinguir o ruído da realidade. Observa o uso histórico, ações de empresas com caixa saudável, imóveis em zonas centrais com baixa vacância e commodities físicas como prata tendem sempre a recuperar valor ao longo do tempo. E mais do que isso,
tendem a sair mais fortes após ciclos de purga. Por isso, a estratégia dos grandes investidores não é correr atrás de previsões, é esperar pelo momento em que o preço cai, mas o valor permanece. Ben Graham, mentor de Warren Buffett, chamava isso de margem de segurança. Significa comprar ativos que valem mais do que custam, com uma folga que protege o investidor, mesmo em cenários adversos. Mas como identificar esta oportunidade de práticas? Eu vou apresentar 3 critérios exatos que você pode aplicar ainda hoje. 3 critérios são essenciais. Primeiro, lucro consistente nos últimos 5 anos, mesmo em anos turbulentos. Segundo, nível de endividamento equilibrado, especialmente em relação ao fluxo de caixa. Terceiro, operar em setores que mantêm a demanda mesmo em crises, tal como energia ou saúde, e aqui entra uma estratégia extremamente eficaz, o investimento programado contínuo. Ao investir o mesmo valor mensalmente durante períodos de queda, o investidor suaviza o preço médio de entrada. O ponto não é prever quando a crise termina, mas reconhecer quando o mercado oferece bons ativos a preços ruins e manter disciplina para continuar a comprar enquanto os demais estão vendendo. Mas será que só isso é suficiente? Ou existem estratégias secretas que grandes investidores utilizam, mas poucos revelam? Fique comigo, porque vou detalhar isso agora mesmo. Existe um padrão que se repete entre os grandes investidores. Eles não agem por impulso, não é? Eles seguem um plano, e esse plano começa muito antes do mercado dar sinal verde. Enquanto o pânico toma conta do noticiário, eles já estão com a estrutura montada. E essa estrutura gira em torno de 3 pilares simples: liquidez, clareza e execução. Primeiro, liquidez. Ter capital disponível é o combustível da oportunidade. Com caixa, toda a oportunidade transforma-se numa janela de entrada. Segundo, uma lista de ativos-alvo baseada em fundamentos e não em modismos. São empresas, fundos ou ativos já analisados, aguardando apenas o preço certo. Terceiro, um plano claro de entrada em fases. Além dos aportes comuns, eles investem o capital da seguinte forma: 30% da posição no primeiro ponto de entrada, mais 30% se o ativo cair ainda mais, e os 40% finais quando o mercado sinalizar a estabilização. Essas estratégias protegem-no contra a ansiedade de esperar demasiado e contra o erro de investir tudo de uma vez. E esse é o ponto. O investidor disciplinado opera com método, não com pressa. Agora, pense no seguinte: quantos dos erros que já viu no mercado aconteceram por decisões de curto prazo? Por isso, o horizonte de 5 anos é tão valioso. Não porque prevê o futuro, mas porque silencia o ruído. Em vez de correr atrás de retornos imediatos, o investidor racional pensa como acumulador. Ele visualiza onde quer chegar e opera como quem está plantando, não colhendo. Como disse Howard Marks, o risco não está no mercado cair, mas em você não estar pronto quando ele subir. E para estar pronto não é necessário genialidade, é necessário preparo, e preparo exige sequência. Se quiser uma rota segura para atravessar crises, siga esse ciclo em 3 etapas. Primeiro, monte caixa com disciplina, mesmo que pareça cedo demais. Segundo, observe os ativos certos e revise os fundamentos. Terceiro, execute sem esperar o momento perfeito, porque ele nunca chega. Mas se o ciclo de pânico já começou, significa que estão a surgir oportunidades, e quem aproveitar essas oportunidades ganhará muito dinheiro. Em todo ciclo de crise surgem brechas, mas elas não se apresentam com holofotes, elas disfarçam-se de risco, e é por isso que poucos as aproveitam. Existem 3 ativos específicos que podem multiplicar o seu património no caos atual. O terceiro deles, aliás, poucas pessoas conseguem identificar claramente. Comecemos pelo Bitcoin. Após o último halving, o evento que reduz pela metade a emissão da moeda, o BTC volta aos holofotes. Em 2025, ele é negociado em torno de 85 mil euros. Para muitos parece alto, mas historicamente esse ativo já se multiplicou de forma agressiva nos ciclos pós-halving. A projeção baseada no comportamento dos ciclos anteriores indica potencial de valorização para algo entre 170 mil euros e 185 mil euros. Isso representa mais do que dobrar de valor. Mas a lógica aqui não é só especulativa, é estrutural. O Bitcoin tem escassez programada, não depende de bancos centrais, nem pode ser inflacionado. Com cada vez mais adoção de fundos e até governos, ele está-se consolidando como uma nova classe de reserva de valor, especialmente em tempos de desconfiança monetária. Mas a volatilidade continua presente,
Por isso, a sua posição ideal está dentro de uma estratégia de portfólio, não como aposta isolada. E é aqui que entra o segundo ativo. A prata física continua a ser um dos ativos mais subvalorizados em relação ao seu potencial. Em 2008 ela disparou mais de 300% em 3 anos. Além da demanda industrial em diversos setores, ela tem valor monetário. Ao contrário do ouro, pode ser fracionada, trocada e usada diretamente em contextos de escassez. O seu preço hoje ainda não reflete essa combinação de utilidade e escassez. E isso abre espaço para valorização expressiva. Agora, se deseja algo mais tangível, olhe para os imóveis. Em grandes centros urbanos, os preços já sofreram correções de 15% a 25% nos últimos trimestres. Mas a demanda estrutural por moradia nessas regiões segue firme, principalmente quando combinado com o uso inteligente do crédito. Imagine um imóvel avaliado em 300 mil euros que pode ser adquirido com apenas 30 mil euros de entrada, 10%, usando 270 mil euros de financiamento. Após a crise, esse imóvel recupera-se e passa a valer 3 milhares e 60 mil euros, uma valorização de 20% sobre o bem, mas sobre o capital investido, os 30 mil euros, o retorno foi de 100%. Essa lógica funciona em qualquer lugar, porque baseia-se em proporção e retorno sobre capital próprio, e ela já foi comprovada entre 2010 e 2016. Em plena recuperação europeia, imóveis residenciais centrais subiram mais de 40% em diversas capitais. Quem comprou no momento de pessimismo, colheu no ciclo de normalização. Durante décadas, o modelo de 60% em ações e 40% em títulos de renda fixa foi tratado como o padrão para quem buscava segurança com crescimento. Contudo, o que funcionou no passado deixou de funcionar no presente. Este modelo não foi concebido para sobreviver em um ambiente de inflação elevada combinada com juros pressionados, e é exatamente este o cenário de 2025. A parte dos títulos que deveria proteger a carteira agora provoca prejuízo. E ao mesmo tempo a parte de ações, muitas vezes exposta a empresas supervalorizadas, não consegue compensar. E é aqui que reside o erro fatal. Seguir fórmulas prontas pode parecer racional, mas quando as premissas mudam, insistir nelas torna-se perigoso, especialmente quando envolve a própria aposentadoria ou a independência financeira a longo prazo. Por isso, quem busca solidez precisa pensar de forma diferente. E é aqui que entra o conceito de portfólio antifrágil, proposto por Nassim Taleb. Ao contrário de uma carteira que apenas resiste à volatilidade, um portfólio antifrágil beneficia-se da incerteza. Ele é construído com ativos que não apenas sobrevivem aos choques, mas crescem com eles. Quero um exemplo prático: 40% em ações de dividendos consistentes, 30% em liquidez e 30% em proteção com ouro físico, prata e Bitcoin. A pergunta que fica é: o seu portfólio está realmente preparado para o inesperado? Ou ele apenas parece seguro porque nunca foi testado? Se este conteúdo lhe trouxe clareza, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui cada conteúdo conecta uma parte do quebra-cabeça financeiro que poucos enxergam por completo. Agora que viu como as crises moldam fortunas, o próximo passo é aplicar. Esse é o diferencial daqueles que acumulam património enquanto o mundo entra em pânico. Encontramo-nos no próximo vídeo.